anterior, nós estudamos sobre teoria da gravidade universal, né? Lá de Newton. E aí a gente viu que o corpo ele tende a cair quando está mais próximo da Terra, né? Ele tende a se aproximar mais, tende a cair, né? Como a gente viu na aula anterior. E aí também, nós temos alguns motivos porque o nosso corpo fica próximo da Terra, porque a gente não fica flutuando, porque a gente fica lá preso ao solo, né? E aí vamos ver hoje, no livro de vocês, na página 15, nós vamos estudar a diferença entre peso e massa. Quando a gente fala em peso, a gente lembra assim, eita, esses dias em casa, né, de quarentena, então foi o que aconteceu, desandei, né? Acabei saindo da dieta e comi tudo que tinha para comer e fiquei bem pesado. Mas vamos lá ver se a gente está correto em relação a isso. No livro de vocês, tem lá uma imagenzinha, né, um quadrinho, que fala o seguinte, tá lá Garfield, né, conversando com o seu dono, e o seu dono bem irado, diz assim, ó, você está muito gordo. Ele, estou ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu bem? E ele falou, aonde você vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Então, o que é que tem a ver essa historinha com o que a gente vai ver hoje entre peso e massa? Quando a gente fala em peso, justamente é o que acontece aqui, ó. O dono, o cuidador de Garfield, ele pensa o quê? Que ele está muito pesado, ele come muito, está muito pesado. Então, ele precisa perder peso. Mas será que a gente está fazendo essa relação corretamente entre peso? Será que realmente eu estou mais fora do padrão, estou lá porque eu estou muito pesado? Então, segundo as teorias, né, que a gente estudou na aula passada, não tem relação nenhuma entre peso, tá? Então, qual é a diferença entre peso? O que é peso, na verdade, né? A gente vai ver que peso, ele vai ser relacionado não à sua estrutura, tá? Quando a gente está falando disso, quando a gente está falando que, eu comi mais e aumentei, não foi o peso, você não aumentou de peso, você aumentou a sua massa, tá? Porque massa, ela vai ser a quantidade de matéria presente em um corpo e é medida em uma balança. Então, esses dias que você estava de quarentena e comeu bastante, você não mudou o seu peso, você mudou a sua massa, certo? Então, quando se fala peso, ele é calculado por meio de multiplicação entre, vai ter peso vai ser igual a massa vezes a gravidade, tá? Então, isso aqui é que é relacionado ao peso. É uma relação entre massa e gravidade. Ou seja, a quantidade da sua estrutura corpórea, na verdade, da sua matéria, relacionado à gravidade. Ou seja, a força de atração que tem sobre o corpo da gente em relação à Terra, certo? Aquela atração que eu falei na aula anterior, na teoria de gravidade universal, que quanto mais próximo a gente estiver da Terra, maior essa força de atração. Então, isso não é peso, tá? Isso não é, na verdade, o peso da gente não é a questão que é medida por balança. O peso é justamente essa relação entre massa e gravidade, certo? Só para vocês entenderem da próxima vez, se alguém disser assim, você está pesado, nada disso. É a minha massa, né, que está um pouco maior. Ou você pode dizer, nada, é a minha relação entre a gravidade, né, e a minha massa. É porque a minha gravidade aumentou, certo? Então, só para vocês entenderem, a massa é a quantidade da matéria presente num corpo, né? Ela é medida em balança, e o peso ele vai ser calculado por meio dessa multiplicação, massa vezes gravidade. Eu coloquei aqui destrinchando tudinho para que vocês possam entender cada um dessa letrinha, o que ela representa. O peso, a massa, né? P vem de peso, M de massa vezes, tá? Esse ponto aqui representa vezes, a aceleração da gravidade, ou seja, o tempo que leva para estar próximo ao corpo, certo? Então, isso aqui também tudo embasado na teoria que nós vimos da aula anterior. No livro de vocês, da página 16, tem um resumido de tudo isso que eu falei, né? Tem falando mais a fundo de tudo que eu falei, e um resuminho aqui em cima do que é peso, uma força que atrai um corpo com massa ao centro da Terra, isso é o peso, tá? E está relacionado com aquela fórmula que eu dei a vocês ainda agora. E temos, ele também, ele vai ser utilizado no sistema internacional, né, no SI. E a massa, ela vai ser medida numericamente, tá? É a medida numérica da inércia de um corpo.
não varia de um lugar para outro, ou seja, a sua massa vai ser o mesmo valor aqui e qualquer em outro lugar, certo? E aí também, aqui fala sobre uma das consequências da gravidade, né? Uma das consequências da aceleração da gravidade é que os corpos que estão sujeitos apenas ao próprio peso, em queda livre, caem com a mesma aceleração, independente das suas massas. Ou seja, uma bolinha de gude e uma bolinha de boliche cai com a mesma aceleração. Ou seja, se eu derrubar dois corpos, certo? Com massas diferentes, eles vão cair na mesma velocidade, certo? Não é porque um é mais pesado que o outro que eles vão cair em tempos diferentes. Eles vão cair no mesmo peso, no mesmo tempo, ok? Também temos outras consequências que diz o seguinte: além da ausência de resistência do ar, o movimento da queda dos objetos na Lua é mais lento que na Terra. Os saltos dos astronautas, por exemplo, chegam a dar a impressão de que eles flutuam. A razão disso é a aceleração da gravidade na Lua, que é cerca de 6 vezes menor do que a Terra. Então, por isso que a gente tem aquela imagem de quando a gente vê um astronauta lá na Lua, ele está flutuando, né? Então, é justamente por causa dessa aceleração da gravidade. Na Terra, ela é bem maior, por isso que a gente consegue ficar firme. E aí, na Lua, se fosse o caso, a gente estaria flutuando por causa dessa aceleração da gravidade. Certo? E aí, na página 17 do livro de vocês, está falando sobre balanças, né? E aí é comum no dia a dia, como eu já falei, a gente dizer que está pesado, né? Que ganhamos ou perdemos peso. Mas isso, dizemos, vamos nos pesar em balança como da imagem, né? O uso do tempo do peso na linguagem científica tende a ser mais rigoroso do que na linguagem do dia a dia. Então, na linguagem científica, o peso não tem nada a ver você ter mudado do seu tamanho. Se você aumentou, foi a massa. Se diminuiu, foi a massa. E não o peso, ok? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar aqui a atividade para vocês fazerem em relação a isso. Se encontra lá no caderno de atividades de vocês. Vou só colocar aqui a agenda. Caderno de atividades. Página 10 e 11. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Então, até a próxima aula.